Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o orientador? Esse aí que tem uma chave fundamental para a gente, porque ele ajuda na escolha da banca. Muitas vezes é ele que escolhe a banca, né? É ele que te dá as ferramentas para realizar essa pesquisa. Então, assim, é importante a gente pensar sobre o nosso orientador. E aí a gente pensa, como que eu escolho o meu orientador? A primeira coisa que você deve levar em consideração a escolher seu orientador é quem estuda sobre aquele tema, quem estuda naquela mesma área que você, né? Quem é a pessoa mais habilitada ali para estar te orientando, né? Geralmente, se a sua universidade é pequena, e você não tem muitos professores, né? Às vezes até não tem um que seja focado no seu tema, eu te aconselho a ir em algum desses professores e perguntar, conversar com alguém, eu fiz isso, para tentar entender ali qual o melhor professor, né, para me guiar nesse processo, tá? Então, escolha baseado no seu tema. Mas, às vezes, pode acontecer se você não tem afinidade com esse professor, ou se é aquele professor muito chato, ignorante e tudo mais. Aí, você pode tentar ou fazer com outro e pedir um orientador externo, né? Ou aturar esse aí, tá? Eu vejo que eu, Isabela, eu teria algumas pessoas, alguns professores que, na verdade, mais uma específica que eu não jamais em toda a minha vida pediria para ela ser minha orientadora, né? Então, assim, se você tem uma pessoa assim, eu recomendo você tentar estudar outra coisa, deixar esse tema para depois, ou tentar pegar um orientador de outra área e um co-orientador que fale sobre o seu tema, tá? Mas dê preferência a pessoas que você tem afinidade, tá bom? Vai facilitar o processo de comunicação entre você e o seu orientador, que é fundamental, porque é ele que vai te guiar nesse processo. Eu estou aqui como uma forma extra, né, para te orientar, porque às vezes os próprios professores não têm muita paciência de explicar e tudo mais. Mas dependendo da pesquisa, poxa, você precisa de orientador, tá? Principalmente pesquisa de laboratório, de iniciação científica, que precisa de trabalho de campo e tudo mais. É importante, tá? E também acesso a literaturas. Então, tente ter afinidade. Além disso, acho que esse é um ponto importante também, é com alguém que esteja disposto a te orientar. Tem professor que pega 300 alunos. É porque, assim, na minha universidade a gente escolhe, tá? O nosso orientador. Mas tem uma universidade que os professores que escolhem, né? Eu acho que depende aí. No meu caso, que a gente que escolhe, né? É, é legal a gente tentar escolher quem está disposto a orientar. Porque tem uns que pegam vários alunos e aí não tem nem tempo para você. Poxa, aí você, professor, o que eu faço aqui? Ele não sabe nem qual é essa pesquisa, né? Aí tem uns que tem o orientador fantasma, que você nunca vê, só vê de vez em quando passando, né? E aí tem vários casos sobre isso na minha universidade, um em específico que ele é muito importante da área e tudo mais, e aí ele nunca está presente, ele mora longe, e aí quando ele aparece na faculdade sempre correndo, e a orientação dele é no meio do corredor entre as aulas. Então, assim, poxa, imagina, você sofre um bocado aí para conseguir fazer uma pesquisa por causa desse orientador, né? Então, assim, procure alguém que esteja disposto a orientar. E eu, por exemplo, o meu co-orientador, eu podia ter outro co-orientador, mas eu não queria, eu queria um específico, e aí ele não queria. Só que eu comecei a falar com ele muito antes, né? E quando chegou na época que eu realmente precisava ter um orientador, cara, eu estava época já no período pandêmico, eu mandei um e-mail, assim, puxando um saco dele, um saco.
estava pedindo muito para ele ser meu orientador. E aí eu consegui, né? Meu co-orientador, né? Então, assim, talvez nesse momento não seja bom, porque, por exemplo, ele foi meu co-orientador e ele contribuiu muito pouco para mim, certo? Eu precisava desse nome co-orientador, também uma forma de um motivo porque eu quis ele, mas seria muito melhor, muito mais enriquecedor se eu tivesse realmente um co-orientador aí que estivesse disposto a me orientar, tá bom? Esses são 3 pilares aí para você escolher o seu orientador, tá bom?